Bom, agora vai ser a primeira palestrante, mulher, Joyce Rodrigues. Passar um vídeo. Vamos lá. Eu sou uma mulher empoderada, forte, de grandes realizações e busco sempre melhorar a cada dia. Porém, isso não me coloca acima ou abaixo de ninguém. Eu acredito demais no potencial de cada um. Todos têm oportunidade de sonhar, de realizar, e o conhecimento sempre acreditei que é o caminho de tudo. Eu encontrei a minha missão, o meu propósito de vida, a partir do momento que eu consegui entender que eu poderia ser um instrumento de transformação na vida das pessoas. As dificuldades, a história de vida dos meus pais, porém principalmente da minha mãe, que foi abandonada pelo pai, com os irmãos, mãe, catolicho, teve que sobreviver de alguma forma, sentiu na pele a dor de realmente dormir na rua. E ainda quando eu criança, ouvia, e tudo fez sentido, um sentido bem profundo. Desistir nunca foi uma opção. Não importa as dificuldades, não importa os julgamentos, não importa os tombos que eu leve, não importa a classe social. O que importa é o quanto você deseja, o quanto você se compromete a fazer diferente. O lugar onde eu nasci, as circunstâncias onde eu vivi durante toda a minha infância, não foram fatores determinantes para que eu não conseguisse alcançar o meu propósito. Eu sempre tive em mente uma coisa: não vim nesse mundo para passar desapercebida. Eu sempre olhava, olha que engraçado, as placas, momentos, histórias, ruas, viadutos. Eu pensava, essas pessoas, o que ela fez para merecer para estar ali, né? Qual foi o legado deixado? E é isso que eu quero. Não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre aquilo que eu posso deixar de exemplo para o mundo. Não se limite a sonhar pequeno. Não é o ambiente que você vive que determina o seu tamanho. Todos têm oportunidade de sonhar, de realizar, e o conhecimento sempre acreditei que é o caminho de tudo. Eu sempre sonhei além. Eu sempre tive a certeza que tinha que ser bom para mim, para o outro e para o mundo. Bom dia, Epicentro! Estou muito feliz. Primeiro, agradecer o Jordão, quero agradecer toda essa plateia linda, essa energia é maravilhosa. E estar aqui com vocês é a realização também de um dos meus sonhos. Eu quero me apresentar, eu sou Joyce Rodrigues, sou farmacêutica, bioquímica, apaixonada por cosmetologia. Desenvolvi meu livro Tudo às Claras, que vocês, no decorrer da minha história, vão entender um pouquinho mais. Sou presidente do grupo Meso Dermocosméticos, fundadora do Meso Nutrition e Meso Pharmaceutical. E principal, que para nós, dentro do nosso segmento, eu sou a única mulher que tem estudos publicados internacionalmente quando a gente fala do quesito dermatologia e cosmetologia. Então, eu me sinto muito honrada de também ser representada pela minha classe, da onde eu vim, farmacêutica, atuante no mercado de estética, e por ser mulher e acreditar que nós podemos ir muito mais além. Desistir nunca foi uma opção para mim, e isso ficou muito claro. Não dependia de onde eu vim, da classe social, aonde eu estava. Eu venho de família simples, estudei em escola do Estado, mas isso nunca me condicionou a eu pensar que eu não poderia ir além. Ao contrário, independente disso, eu tive coragem e persistência para continuar. Talvez, pode ser até que as pessoas pensam, será que isso é um clichê? Desistir nunca é uma opção? Não, nunca foi uma opção. Nós sempre temos que pensar de forma estratégica, de como nós podemos nos posicionar dentro de uma empresa,
sendo empreendedor ou mudando de vida, né? Padrões que são impostos dentro da nossa sociedade, dentro das nossas amizades, da família onde a gente vive, e como eu posso mudar tudo isso. E a transformação foi algo que sempre esteve comigo. Eu sempre acreditei que não era sobre dinheiro, era sobre fazer história. Isso para mim é muito forte. Não adianta eu crescer sozinha se eu não posso ajudar outras pessoas também chegarem lá. E eu vejo hoje, com toda a experiência durante a minha trajetória chamada de vida, que realmente isso foi um pilar extremamente importante, decisivo, para eu ter um crescimento exponencial dentro aí de toda a minha jornada que eu conquistei. E eu aprendi isso através de algo que impacta e o que o Jordão fez hoje. É a minha primeira vez no Epicentro, eu nunca estive desse lado aí com vocês, e é a minha primeira vez participando dessas palestras incríveis. Adorei a palestra do Luciano, que fala sobre tempo. Quando a gente vem de uma classe social mais baixa, nós somos sobreviventes, nós lutamos e não sentimos muitas dores. A gente chora, mas volta para a luta em seguida. E quando a gente acredita nessa somatória, né, a soma entre você contribuir para o outro, tudo faz sentido e faz com que você tenha um crescimento ainda maior. É a primeira vez que eu vejo o Jordão falar da questão de você ajudar 2 pessoas ao dia. Isso hoje me marcou e eu tento todos os dias da minha vida aprender coisas novas. Eu sempre falo dentro do nosso grupo Meso que somos uma empresa Velociraptor, talvez agora com o aprendizado do Luciano. Somos rápidos, somos dinâmicos, mudamos a cada momento, a cada mês, porque nós acreditamos que o mundo se transforma de maneira muito rápida. Mas a palavra contribuição para nós, dentro do nosso grupo, é muito forte. O quanto a gente pode contribuir para a nossa classe, para que eles realmente aprendam, apliquem e faturem mais dentro do seu negócio. E eu quero que vocês memorizem esse slide, porque é uma das coisas, um dos pilares que para mim sempre foi um norte, porque eu convivi com pessoas simples, mas dentro da minha trajetória convivi com pessoas que tinham estudos, que passaram em faculdades renomadas como USP, e nunca me condicionei a ser menor que elas, e nem a ser maior. Mas sempre tentei aprender ao máximo. E essa frase é marcante. Nascer pobre não te condena a uma vida medíocre. Eu vi algumas falas do Jordão aqui, refleti sobre elas, e eu penso, independente da sua classe social, essa é a forma que eu penso, porque eu passei por isso. Independente disso, o sonhar, o planejar, o não desistir, o ter resiliência é que faz com que algumas pessoas consigam ter sucesso em sua carreira, na sua empresa, independe do seu mercado. Nascer em berço de ouro também não é garantia de chegar ao sucesso. São coisas que essa balança ela pode se modificar ao longo do tempo. Essa é uma imagem que relata a minha realidade. E até hoje, se eu passo em processo de construção, eu me arrepia. Talvez eu deveria fazer terapia. Porque durante toda a minha infância e até os meus 17, 18 anos, meu pai sempre estava em construção. Nós tínhamos uma casa de 2 cômodos na minha infância, onde chovia dentro. Isso era normal naquela época, né? Casas com telhados. E aí, ao longo disso, ele construiu uma de 3 no mesmo local e foi crescendo, mas eu nunca vi aquelas paredes rebocadas. E aquilo não era o lugar onde eu queria estar. Não me condicionava aquilo. Mas existia alguma coisa dentro da minha casa muito maior do que aquelas paredes. Amor, respeito e, ao mesmo tempo, não desistir. O não desistir, ele é muito forte dentro da nossa vida. Independe
da parte que nós estamos passando aquele processo doloroso. E essa é a peça fundamental do meu quebra-cabeça. O meu quebra-cabeça é chamado hoje de sucesso, de empoderamento, da empresa, da Meso, está entre as 3 melhores dentro do seu segmento. Essa mulher é minha mãe. Mulher que foi deixada pelo pai, em específico, com 6 irmãos, e que catou lixo, e que passou por tantas coisas dolorosas, e que em nenhum momento da vida se vitimizou. Ao contrário, essas histórias eram contadas com tanta leveza à nossa família, a ponto da gente entender que apenas nós temos que ser uma coisa só, não desistir nunca dos nossos sonhos. Nós podemos construir coisas sem dinheiro. E isso ficou muito claro quando o Jordão falou para mim. Eu falei, nossa, não tem nada combinado. E como pode ser? Eu acredito muito em energia, em você também estar preparado no momento certo. Essa mulher, ela foi a minha grande mentora. Existem vários mentores no mercado que podem nos ajudar a chegar longe, claro. Mas quando nós somos pequenos e estamos em constante crescimento, e às vezes a gente olha para o lado, pode ser que não sejam os nossos pais, mas pode ser um tio. Pessoas que nos impulsionam a ser pessoas maiores do que aquela condição que é imposta naquele momento para nós. Essa mulher, ela foi inacreditável. Desde pequena eu fui ensinada que eu não poderia depender de ninguém. E por coisas básicas do dia a dia de uma casa. Entre enxugar uma louça e outra, você não pode depender de ninguém, Joyce. Tem que estudar. Entre uma coisa e outra, familiar, Joyce, não dependa de homem nenhum. Me desculpem os homens. Mas isso ficou claro para mim, que eu teria que trilhar o meu próprio caminho. E não pense vocês que é fácil ser mulher empreendedora, mãe e esposa. Talvez a gente não consiga ser 100% em tudo, mas eu posso dar o meu melhor em tudo que eu faço. Eu quero ter uma história, eu quero deixar um legado. E por isso eu luto dentro da minha classe. Por isso que eu realmente não desisto e eu tenho coragem de arriscar. Mas essa mulher faz parte dessa família. Essa mulher, ela monta esse quebra-cabeça chamado de vida. Esse é meu pai, ex-militar, e uma das coisas que sempre foi pilares dentro da nossa casa. Coragem, humildade, honestidade, da gente encarar toda essa nossa trajetória. E essa era a minha casa aí no fundo. Esse era o meu passado, que ao mesmo tempo eu tinha convicção, nunca fui um adolescente e nunca esqueci as minhas raízes. Isso é uma das coisas que talvez Deus me abençoe cada vez mais. É não esquecer de onde eu vim. Mas isso não condiciona eu querer ter mais. E aí, eu quero falar para vocês sobre transformações versus dificuldades. Nós podemos ter vários problemas na nossa caminhada. Aqui eu estou contando para vocês entenderem até onde eu cheguei. Mas entre estudar uma escola de estado, onde você não tem possibilidade nenhuma de passar em uma escola, numa universidade pública, onde o ensino ele é muito defasado. Na época a gente não chamava de bullying, mas sim, eu sofri muito dentro dessas escolas. Até em dar o meu lanche para não ser agredida fisicamente. Mas nunca foi um fator decisivo para eu impedir de querer chegar longe. Como que é essa transformação para vocês? Será que você pega um problema e não vê novas oportunidades? E aí, falando da palestra do Luciano, como que a gente está naquele gráfico? A gente está mais lá em cima ou mais lá embaixo? Será que tudo que é relacionado ao passado, a gente não consegue aprender com ele e ver as novas oportunidades? Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, que sempre enxerguei ser grande. Eu acho que todos nós aqui.
Quando somos crianças, temos sonhos grandiosos. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Mas muitas das vezes, né, o mundo onde a gente se condiciona faz com que a gente perca essas esperanças. E como eu comecei e identifiquei que o meu negócio seria ser farmacêutica? Aos 14 anos de idade, eu começo a trabalhar numa farmácia de manipulação e descubro o poder da transformação que um cosmético pode gerar numa sociedade. E ali, naquele momento, eu descobri que eu queria ser farmacêutica. Eu poderia atuar com medicamento ou cosmético. Indústria farmacêutica ganha rios de dinheiro. Indústria de cosméticos, menos. Mas a minha grande paixão, o meu coração em chamas, era focado na dermatologia. Eu não hesitei, trabalhei, mudei de farmácia, tive crescimento, até que, dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de ter uma escolha. Eu poderia ser CLT e continuar trabalhando dentro da farmácia, ou ser uma estagiária, onde eu poderia ou não ser efetivada, mas trabalhar dentro de uma grande indústria de cosmético e aprender tudo relacionado a esse mundo, que era um mundo que eu queria como propósito de vida. Eu não pensei duas vezes, recuei 2 passos atrás, ganhava metade daquilo que eu poderia, fiquei endividada com a minha universidade, para eu conseguir paguei ela 1 ano após, mas porque eu queria realmente aprender esse mundo. Até que tive a oportunidade de trabalhar com o mercado de estética. E nessa nova proposta eu paro em frente à minha gerente, uma das maiores que existia dentro da indústria, e ela fala: pode ir, Joyce, mas você não está preparada e você não é boa o suficiente. Aquele momento, chorei, porque eu sou um ser humano, eu falo que eu esqueço muito das coisas ruins para eu continuar. Eu parei e segui a minha jornada. E aí é quando o sonho se transforma em realidade. Porque na minha cabeça, os meus grandes sonhos era ter uma farmácia de manipulação e ter uma clínica de estética para desenvolver esses cosméticos para essa clínica. Só que esse sonho foi muito maior daquilo que eu almejei. Eu fui convidada para ser sócia de uma empresa aos 21 anos e através de uma única coisa, meu conhecimento. O quanto nós estamos preparados na hora que as oportunidades surgem. Naquele momento precisavam de mim, porque eu sabia criar inovações que as pessoas não conseguiam. Eu tinha um olhar específico para esse processo de inovação. Mas a empresa foi crescendo e, de repente, a gente observa que a gente tem um grande problema. Eram vários sócios e a empresa estava afundada em dívida. Aquilo que era uma conquista parou de ser uma conquista e paralisou, me deu medo. Mas eu tinha 2 formas ali. Pelos grandes especialistas financeiros, deveria pegar a empresa, fechá-la, e os meus funcionários sairiam sem nada. Ou eu poderia arregaçar as mangas e trabalhar para construir algo muito maior. E foi isso que nós fizemos. Viagens incessantes, Acre, Amazonas, aonde tinha congresso. Nós viajávamos para realmente a gente fazer aquilo crescer. E deu certo. A empresa bombou até que eu engravidei. E quando eu engravidei, foi o melhor e pior momento da minha vida. Como eu não tive equilíbrio, trabalhei os 9 meses e quando minha bolsa estourou, eu continuei trabalhando, porque eu tinha que entregar um projeto. E aí meu filho foi para a UTI por 21 dias. E naquele momento, eu entendi o que eu precisava aprender. E foi algo decisivo que mudou a minha forma de pensar. Esses são os meus filhos, eu tenho 2, Pedro, de 10 anos, e Lucas, de 4 anos. E sim, cair e levantar faz parte de um jogo. Naquele momento, a minha sociedade não fazia mais sentido,
porque não tinha a ver com os meus ideais, com o meu propósito. Não era aquilo que estava saindo fora do meu contexto. Não estava entregando mais para o mundo. E foi aí que eu mudei e tive que recomeçar a empresa do zero. Planejar, gente, faz parte de tudo isso. Somos o tamanho dos nossos sonhos e eu quero mostrar para finalizar minha palestra. Esse é um dos sonhos que eu quero mostrar para vocês que foi planejado. 2015, tive que recomeçar, deixei a minha antiga sociedade, comecei do zero, sem dinheiro algum. Foi um ano muito difícil, mas em 2017, 2 anos depois da empresa estar construída, a gente ganha a campanha Anjos do Sol. Uma campanha onde o foco principal era cuidar da questão do câncer de pele. É a segunda morte dentro do Brasil. E a gente ganhou essa campanha. 2018, melhor produto do ano. 2019, enfim, em 2019 a gente fez um congresso, onde foi desacreditado, porque congresso de estética, maior quantidade é 1.500 pessoas. A gente colocou 3.500 pessoas num palco principal, no AMB, e fez acontecer o que uma área nunca viu. E ao longo dessa régua, nós fomos desenvolvendo coisas que faria bem para o mundo, para o outro. O Estética 10X é um curso meu que nós criamos para o público de estética, para elas aumentarem o faturamento 10 vezes mais. São 30 mulheres impactadas dentro do meu mercado, onde eu posso ensinar como elas podem gerar negócio para os clientes, como elas podem aumentar as suas vendas. E aí, uma régua de crescimento dentro do nosso grupo. Por que nós crescemos tanto de um ano de 2015, que foi quando a gente pegou, porque a empresa não faturava nada, e através do nosso conhecimento, a gente consegue ampliar o faturamento em larga escala, mas com problema de fluxo de caixa, porque compramos com 28 dias e vendemos a 30, 60, 90, 120. Como fazer isso financeiramente? Não rola. Então, eu tinha que aumentar mais esse faturamento. 2017, 2016, crescemos mais ainda, e aí a gente começa a cair, mas porque nós estamos num faturamento muito maior. De empresa do simples, fomos para lucro presumido. Hoje nós temos mais de 10 filiais no Brasil todo, sem contar a parte de distribuição e franquias. De 3 funcionários a 90 funcionários dentro do nosso grupo. Então, são várias famílias impactadas. E o que eu espero com a minha história? Transformar uma maior parte das mulheres dentro do meu segmento. Mulheres que são empreendedoras ou não empreendedoras, que querem crescer e trabalhar os seus sonhos. Esse é o primeiro foco. Segundo, fazer com que a minha empresa seja o número 1 dentro da área da estética. E não adianta ter performance se você não tem um propósito de vida maior. Esse é o meu legado e é o que eu quero deixar para o mundo. Aqueles viadutos, aqueles nomes, eu quero deixar a minha marca aqui. Eu não vim para passar desapercebida, e é assim que eu finalizo, deixando uma mensagem para vocês e um meu muito obrigado ao Jordão. Seja qual for sua função, empreendedor ou não empreendedor, faça com excelência, porque de alguma forma você vai ser notado. Meu muito obrigado, Jordão, por esse palco. Deixo aqui o meu Instagram, para que vocês possam ter acesso. E se eu puder ajudar mulheres empreendedoras, me coloco à disposição. Obrigada. Show!